Bom dia! Hoje, dia 4 de fevereiro de 2026. Fica aí registrado como mais um dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemos nele. Os nossos dias já são abençoados por ele, independente das circunstâncias. O que acontece com aqueles que não andam e vivem por fé, mas que andam por vistas? O seu dia depende dos resultados. Se o dia tiver resultados bons, para eles foi um ótimo e excelente dia. Mas se foi contrário àquilo que ele queria, aí o dia não foi bom. Porque anda por vista, não anda por fé, não toma posse de tudo quanto ele já fez. Eles ficam na expectativa de que Deus vai fazer, quando na verdade ele já fez. Então os justos andarão e viverão por fé. Querido, em São Mateus capítulo 24, dos versículos 29 ao 31, diga assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. O tema é: ele já veio sobre as nuvens. Os religiosos aguardam a sua vinda, estão na expectativa de que ele ainda vai voltar. Mas olha o que o Cristo Nazareno diz no seu sermão escatológico. Sim, era escatológico, porque tudo quanto ele diz aqui ainda iria acontecer. Mas não 2000 anos depois, como aguardam os religiosos, principalmente os evangélicos. Seria naquela geração, uma geração, em média, são 40 anos. Jesus tinha 30 e poucos anos quando ele disse isso. E a sua vinda se deu no ano 70 DC. O sistema religioso doutrinal afirma que essa passagem ainda não se cumpriu. Eles leem isso dentro das sinagogas e interpretam de forma literal de que o céu há de se escurecer, a lua, o seu brilho não dará, as estrelas cairão do céu. Eu tenho uma mensagem sobre isso e a qualquer momento eu vou gravar, explicando o significado de sol escurecer, de lua não dar o seu brilho e das estrelas caírem do céu. Dizem que tudo isso vai cumprir no dia do juízo final. Eles ensinam que Jesus vai aparecer fisicamente sobre as nuvens do céu. E a sua vinda aqui, nesse texto, quando ele diz acerca disso, não seria física. A Bíblia afirma claramente que essa passagem já se cumpriu no ano 70 da era cristã. Era um aion. Jesus disse a quem? Ao sumo sacerdote, que ele veria com seus próprios olhos. O sumo sacerdote veria este acontecimento com os seus próprios olhos. Mateus capítulo 26, versículos do 63 ao 64. Então muitos dizem
que esse texto refere-se a um futuro. Eles dizem que quando as pessoas de todo o mundo veria esse acontecimento, ou verá esse acontecimento. Agora, se esse texto aqui de Jesus fala desse futuro distante, como ensina os líderes religiosos, como esse sumo sacerdote que Jesus se dirigiu a ele veria esse acontecimento, essa sua vinda sobre as nuvens dos céus? Se ainda não aconteceu, aonde está o sumo sacerdote? Que Jesus dirigiu-se a ele e disse que ele veria com seus próprios olhos a sua vinda em juízo sobre as nuvens. Jesus e outras pessoas, que muitas delas ainda estariam vivo para testemunhar essa sua vinda. Naquela geração, muitos veriam esse acontecimento, esse fato. Mas olha o que diz o sistema religioso evangélico para tentar justificar os seus argumentos. Eles dizem que todos quantos morrem em Cristo hão de ressuscitar. Terão seus corpos transformados, serão arrebatados e encontrarão o Senhor nos ares e assim estarão para sempre com Ele. A sua presença nas nuvens aqui significa justiça e juízo. Foi o que ele fez quando no ano 70 cumpriu-se essa profecia, esse seu dito, essas suas palavras. A sua vinda em juízo sobre as nuvens era para quê? Era para julgar Jerusalém. Jerusalém seria invadida como foi invadida pelos romanos. General Tito. Ela foi cercada, ela foi sitiada, ela foi queimada, ela foi destruída. Juntamente com o que era de mais importante para os judeus, que era o templo de Jerusalém. Jesus, certa ocasião, olhando para o templo, dirigiu-se aos seus discípulos e disse a eles: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Ele estava se referindo ao ano 70 DC, quando isto aconteceria tal como aconteceu. Então, vindo sobre as nuvens dos céus, essa vinda ocorreu através do exército romano, que invadiu Jerusalém, como eu já disse, cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e houve a queda do templo de Jerusalém, o lugar onde os judeus adoravam a Deus, buscavam a Deus, como está nos Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como está no Salmo 27, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, para que eu possa habitar na sua casa. O templo era importante para os judeus, mas Jesus havia profetizado que ele seria derribado, que ele seria destruído, assim como a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Então ele já veio sobre as nuvens. Deixa de ser enganado por esse sistema religioso doutrinal. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz que geração vai, geração vem, mas a terra, essa permanece para sempre. O arrebatamento é do Espírito. Quando deixarmos este corpo mortal, ele descerá à sepultura, ao inferno, e de lá desaparecerá, e o seu espírito, meu espírito, nosso espírito voltará para Deus. Forte abraço, um beijo no coração, divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Graça neles, nós da graça de Deus amamos vocês.